Estamos aqui no Colégio Cândido Mendes para mais um encontro nosso. Hoje é 5 de setembro de 2009, Barra do Piraí. E o nosso tema de hoje é Força para Viver. Vamos abordar como as forças espirituais interiores que nós temos podem mudar a nossa vida. E eu vou começar contando uma pequena história para vocês que eu ouvi de um mestre cristão na minha incansável busca pessoal, espiritual e psicológica, que isso nunca deve parar. E a história é a seguinte: o lobo, ele vivia caçando solitariamente na floresta. E ele certa vez viu um aprisco de ovelhas e começou a gostar daquela vida de ovelhinha, porque as ovelhinhas tinham comida na hora certa, tinha pastor, tinha vida em comunidade. E ele resolveu dar um pulo até o aprisco para conversar com o pastor das ovelhas. Pastor, eu gostei muito dessa vida de ovelhinha. Eu sou aqui um lobo solitário, vivo caçando. Eu queria mudar, eu queria ser como uma dessas ovelhas aí. O pastor olhou para ele e falou assim: olha, rapaz, para você mudar de lobo para ovelha, você vai ter que fazer muito esforço. Muito esforço. Mas, em todos os casos, vamos lá. Seja bem-vindo aqui ao nosso aprisco. E o lobo foi lá tentar se esforçar para se tornar ovelha. Quando o pastor chamava as ovelhinhas para comer, as ovelhinhas vão correndo em passinhos lentos, não? E lá vinha o lobo com aquele patão, dando saltos, esmagando a ovelha, passando por cima delas. E dava aquela tradicional desculpa: poxa, gente, machuquei as ovelhas, olha, me desculpe, vocês sabem, eu sou lobo, estou tentando, eu estou me esforçando, estou tentando ser ovelha, me desculpem. Ovelha come capim, lobo come carne. Então o pastor começava a dar capim para as ovelhinhas, e quando o pastor ia dar capim para o lobo ia engolir a mão do pastor. O pastor tinha que brigar com o lobo: rapaz, está engolindo a minha mão. Ah, me desculpe, pastor, eu estou comendo a sua mão, né? Puxa, eu sou lobo, estou tentando mudar para ovelha. E uma série de atividades de ovelhinhas, o lobo não conseguia se adaptar, porque o lobo não era ovelha. Não tinha como, ele tentava, ele se esforçava. O lobo até foi batizado lá na igreja das ovelhinhas para ver se ele se tornava ovelha. Fizeram lá uma cerimônia de batismo com ele para ver se ele de lobo virava ovelha, batizaram o lobo. O lobo estava crente que depois da sessão de batismo na igrejinha das ovelhas, ele ia olhar para a patona dele e ia ver uma patinha branquinha de ovelhinha. E jogaram um pouco de água na cabeça dele lá, mas quando ele olhou, aquele patão continuava o mesmo lobo de sempre. Acabaram dando uma capinha de ovelha para ele põe uma capinha de ovelha, branquinha, com lã, aquela coisa toda, e lá ia ele saltitando lá no meio das ovelhas, como se fosse uma ovelha, mas era um lobo só com capinha de ovelha, depois do batismo. E o lobo começou a ter vontade de fazer as coisas de lobo, mas ele era batizado já como ovelhinha, ficava difícil. Então ele esperava chegar à noite, quando o pastor e as ovelhas iam dormir, e tirava a capinha dele de ovelha, pulava a cerca lá do aprisco e ia para a night. O lobo gostava era de balada, de beber, de festa, de prostíbulo. Lá ia o lobo beber, fumar, fazer jogo, jogatina, namorar. De manhã cedinho, antes do aprisco abrir, ele voltava lá, punha a capinha dele de ovelha e ficava lá na congregação.
Essa história é a história de todos nós, porque o lobo ele chorava, ele não queria ser lobo, ele tentava se esforçar para não ser lobo, mas ele não conseguia, não estava nele a mudança. Ele não tinha força para vencer, que é o título da nossa palestra, do nosso encontro. Ele não tinha força, ele tentava. O apóstolo Paulo, certa vez, nos Evangelhos, ele tem uma carta só sobre isso, que é uma carta maravilhosa quando você começa a ter uma introdução desse tipo que eu estou fazendo aqui com metáforas. A carta aos Romanos, em especial os capítulos de 5 a 8, falam sobre isso. Em especial no capítulo 7, o apóstolo Paulo diz assim: eu sou um homem miserável, porque o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Eu tento, eu me esforço, igual o lobo da parábola, tentando ser ovelhinha, mas eu não consigo. Não está no ego dele. Entretanto, o mal que eu odeio, isso eu estou fazendo. Eu encontro em mim uma lei de conflito interior. Eu desejo, eu quero fazer o bem, mas eu acabo desejando fazer o mal e pratico o mal. Eu estou vendo uma luta entre o meu espírito e a minha carne. Quem é que vai me livrar deste corpo de morte? Ele coloca isso na carta aos Romanos. Então, você quer estudar melhor para o concurso público? Você vai e liga a TV. Você não consegue estudar para o concurso público. Não tem força para vencer. Você não tem força. Fica enrolando. A posição da cadeira, a posição da estante, o livro que faltou, levanta para tomar água, mas estudar você não estuda. Dá um tempinho para ver televisão, as últimas notícias, você não consegue se transformar. Cigarro, você cansou de ver gente morrendo de câncer de pulmão. Você já até entregou o seu coração a Jesus, mas o seu pulmão é da Souza Cruz. Você vê todo mundo morrendo de câncer. A correlação entre câncer e cigarro é assim, tranquila, é de quase 100% de chance de cantar para subir com câncer. Você não consegue parar de fumar. Billy Knight já perdeu emprego, já perdeu mulher, já perdeu família, está na rua. Você não quer mais beber, mas o desejo te toma e lá vai você beber. O lobo quer virar ovelha, coitado. Ele tenta, mas não consegue. Ele luta, não atinge o alvo. Quem é que vai livrá-lo desse corpo de morte? Ele não tem força para vencer. Dieta, está chegando o verão. A pessoa tem vontade de comer alface com tomate, mas ela deseja comer mesmo é coxinha, é quibe, é bolo, é doce. Como é que ela vai emagrecer, gente? O lobo quer virar ovelha, mas toda hora à noite ele pula do aprisco e vai para os vícios dele. Então essa história do lobo querendo virar ovelha é a história de todos nós. Nós temos compulsões, vícios, paixões, desejos que nos prejudicam. E nós não conseguimos mudar isso. Freud, o grande criador da psicanálise, neurologista, ele foi a primeira pessoa a investigar modernamente, de maneira muito profunda, a constituição da mente humana. E nessa investigação ele conseguiu estabelecer algumas bases que ficarão para sempre na história da medicina, da psiquiatria e da psicologia. Uma dessas bases que eu considero fundamentais é a questão da mente consciente versus a mente inconsciente.